Você já parou para pensar que as decisões que tomamos todos os dias, desde o momento que acordamos até na hora de ir dormir, nós estamos constantemente fazendo escolhas? Mas o que nem sempre percebemos é que todas as nossas decisões têm consequências. E mais do que isso, muitas vezes a indecisão pode ter um impacto ainda maior em nossas vidas. É sobre isso que nós vamos falar a respeito de indecisões e decisões que tomamos. Imagine por um momento que você esteja num restaurante e precisa decidir ali o que comer. Você pode optar por uma salada bem leve, ou um hambúrguer bem suculento. Tá imaginando, né? Faça esse exercício mental. Se você escolher a salada, por exemplo, você pode se sentir mais saudável, mais energético depois. Mas se você optar pelo hambúrguer, pode se sentir satisfeito momentaneamente, mas depois você talvez se arrependa por ter consumido um prato muito calórico. Essa é uma pequena decisão que a gente toma todos os dias. Mas quando se trata de decisões maiores, nós tomamos diversas decisões, não só com relação à alimentação. Como escolher uma carreira, como mudar de cidade, terminar um relacionamento. Todas essas decisões têm consequências. E essas consequências podem afetar o rumo, o curso da nossa história. E o que dizer então das indecisões? Se tomar uma decisão já é algo sério, imagine uma indecisão. Sabe aquelas situações que nós ficamos ali paralisados, incapazes de escolher um caminho? É como chegar num restaurante, tem duas opções, como eu disse, o hambúrguer e a salada, e você fica ali, né? O que eu escolho? O que será que eu escolho? E fica ali sem tomar nenhuma decisão, sem escolher um caminho. Muitas vezes, essa indecisão vai fazer você, no caso do restaurante, passar fome. Uma indecisão impede você de avançar. Uma indecisão nos deixa presos a uma situação que não nos faz felizes. Às vezes você deixa de tomar uma decisão para nos desagradar este ou aquele. Às vezes você faz uma escolha equivocada e não escolhe aquilo que você gostaria para agradar um grupo, uma pessoa, um familiar. E quando você hesita, você passa muito tempo pensando, as oportunidades às vezes passam e não voltam mais. Mas por que é difícil tomar decisões às vezes? O que acontece é que todos nós temos medo do desconhecido, aquele medo que nos impede de agir. É sempre assim, é o medo nos paralisa muitas vezes. Algumas pessoas são mais suscetíveis ao medo e outras nem tanto. Nós temos medo de cometer erros, temos medo de cometer erros e nos arrependermos depois. Nós temos medo também do julgamento das outras pessoas. Mesmo não sendo primordial em nossas vidas a opinião alheia, nós temos medo de confrontar as ideias das outras pessoas a nosso respeito. Agora, é importante lembrar que cada erro que a gente comete faz parte de um processo. A vida é um processo de aprendizado. Cada decisão que tomamos, seja ela correta ou incorreta, cada decisão dessas está nos ensinando algo sobre nós mesmos e sobre o mundo que está conectado a nós. E o que eu posso tirar de vantagem dessa mensagem de hoje? Todas as decisões têm consequências e as indecisões mais ainda. Nós não podemos evitar as consequências das nossas escolhas, mas nós podemos aprender a lidar com elas. Todas as escolhas que fazemos têm consequência. Isso é fato. Não tem como mudar isso. Nós devemos, então, ser corajosos o suficiente para tomar, sim, as decisões, mesmo quando a gente não sabe o suficiente se aquilo vai dar um resultado positivo ou não. Tome a decisão, simples assim. Se por acaso você errar ao tomar uma decisão, nós não devemos nos lamentar, mas sim usar toda essa experiência para crescer, para evoluir. Afinal de contas, todos nós estamos evoluindo o tempo todo. Eu já não sou o homem que eu era ontem e não serei amanhã o homem que eu sou hoje. A vida passa por esse processo de evolução e a gente aprende com os erros, com as decisões e muito mais. O impacto é mais negativo quando você não tem uma decisão.
É como você se colocasse, vamos voltar lá à história do restaurante, você deixasse os outros escolherem o prato que você vai comer, mesmo sabendo que talvez um dos pratos não lhe agrada, não lhe é apetitoso. E você deixa para as outras pessoas escolherem aquilo que você poderia ter escolhido, poderia ser feliz, poderia ter errado também. Tudo bem, aprendeu, da próxima vez não erraria de novo. Então esse ciclo se repete cotidianamente. Nós precisamos tomar decisões. Algumas são difíceis, não são fáceis, leva tempo para amadurecer e entender toda essa engrenagem das decisões, das escolhas que fazemos diariamente. Mas pior é não tomar uma decisão. Quando você se encontra nessa encruzilhada, o melhor é decidir. Todas as nossas decisões têm consequências, mas as indecisões têm consequências mais danosas ainda. Reflita sobre isso. Ótima quinta-feira.